O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e já formou maioria para ampliar o foro privilegiado. Nos supostos crimes cometidos, será mantido o foro por prerrogativa de função mesmo após a autoridade se afastar do cargo. E esse é um dos assuntos na nossa entrevista agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o advogado especialista em direito eleitoral, José Antônio Rosa. Boa tarde, José Antônio, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É um prazer poder contribuir com a população e com a informação. Essa ampliação aí do foro é privilegiado. É casuísmo do Supremo ou tem uma base constitucional isso? Na verdade, o Supremo está modulando os efeitos do foro privilegiado. Isso começou a acontecer em 2018. Porque ele é constitucional e ele, antes de ser uma prerrogativa do parlamentar, ele é uma moderação daquilo que é a instituição. Ele resguarda as instituições, a separação de poderes e faz com que todos tenham responsabilidade nesse contexto. O acusado não pode escolher o tribunal que vai julgá-lo? Em hipótese nenhuma. Esses tribunais são todos legais, são todos, tanto aqui na Justiça Comum, nós chamamos de juízo de competência, né? Que é o juízo que tem a competência para julgar aquele caso. Nesse caso aí, ele é constitucional e é legal. O que está acontecendo hoje? O que o Congresso, o STF viu? Ele viu que quando ele modulou e disse lá atrás que, primeiro, ele retirou todos os crimes comuns, né? Os crimes comuns aí só vão afetar o presidente da República, vice-presidente da República, o próprio presidente do STF, os seus membros do STF e o presidente do TCU. O que seria um crime comum, doutor? O crime comum é matar alguém, por exemplo, é um crime comum. Não tem nada a ver com o exercício do mandato e tal. Mas mesmo nesse caso, quem vai dizer se é crime comum ou não é o STF. Então, mesmo nesse caso. E lá nessa mesma época, em 2018, no julgamento do habeas corpus 937, eles decidiram que, com o término do mandato, isso voltaria para a Justiça Comum. Todos os julgamentos. Só que viram que erraram. Por quê? Porque acontece que quando isso volta para a Justiça Comum, ou seja, para os estados, de cada parlamentar, cada deputado, senador, ou mesmo ministro de Estado e tal, pode acontecer pressões de todos os lados. E isso não tem um julgamento, ou não chega ao fim o julgamento. Tem um caso que é icônico no Brasil, que eu vou lembrar aqui, que é o mais conhecido. Tem outros casos do Natan Danadon, que também renunciou ao mandato para fugir do foro privilegiado, mas tem o caso do Ronaldo Cunha Lima, que renunciou ao mandato 5 dias antes de ser julgado, para não ser julgado no STF. E morreu logo em seguida, 2, 3 anos depois ele morreu. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, não termina esses processos. Aí tem um desequilíbrio entre o julgamento do processo, o andamento do processo e o tempo do processo. Isso faz com que descumpra a Constituição Federal, do seu artigo 5º. Então, a manutenção do foro, mesmo depois de ser saído do mandato, de ter perdido o mandato, ela é uma consequência natural daquilo que ele fez durante os 4 anos de mandato. Portanto, é legítimo e é constitucional e é legal. Doutor, gostaria até da sua opinião sobre essa questão do foro privilegiado. Há muitas críticas em relação a esse mecanismo, sobre sua eficiência ou não. Alguns senadores já falaram, por exemplo, em relação ao STF, que era preciso o Senado não se acovardar para frear certos avanços que não dizem respeito às competências dos ministros, por exemplo, que a gente vê muito hoje em dia, né, sendo alvo de críticas. E aí? O Senado julga, processa os ministros, e aí o STF também julga os senadores. Isso está funcionando? Qual que é a sua visão? Eu acho que no Brasil o Congresso começa a querer mudar as coisas quando tem uma crise, quando toca na ferida deles. Se não tocou na ferida deles, está tudo bem. Tá tudo quando mexe nas emendas, mexeu nas emendas, mexeu nas feridas, eles querem mexer na regulamentação do STF. Acontece que a questão do STF ela é constitucional, ela é cláusula pétrea no Brasil, ou seja, não pode ser mexida. E todas as vezes que o Congresso tenta mexer ou por uma desta PEC, forma, né? Por uma PEC, que poderia. No caso do STF das competências não é permitido, mas tenta mexer, eles mexem no lugar errado. Eles querem mexer onde não podem mexer.
E por que que isso acontece? Porque o Congresso, ele é um órgão que não faz aquilo que tem que ser feito quando mexe nas competências deles, quando mexe com eles. Um exemplo claro é o que você acabou de falar, Lúcio, a questão das emendas constitucionais. Por que que não é transparente? Por que Emendas que tem parlamentares. As emendas parlamentares. Parlamentares. Por que tem emenda PIX? Por que não vai dizer que, olha, quem fez essa emenda aqui foi o Lúcio Sorge, ele que é o autor da emenda? Por que não se faz o projeto? É porque nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, que esse negócio não é totalmente claro. Que esse negócio ele não tem clareza. Então é preciso realmente ter clareza, porque trata-se de dinheiro público. Então, quando isso acontece, o Congresso, vamos tensionar, vamos enfrentar o STF, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos ficar numa briga de foice ruim para todos os lados. Primeiro, o Congresso precisava ter coragem e regulamentar aquilo que é de competência dele, as leis que foram aprovadas na Constituição e que não foram regulamentados. Aí sim, o STF não teria competência para fazer nada disso, nas famosas ADPF, porque já tem a lei regulamentando. Ele vai dizer se é constitucional ou se não é constitucional só. Ele não vai fazer uma lei. Por exemplo, essa questão da modulação do foro de prerrogativa é originária, nós temos vivendo hoje aqui, do STF, em 2018. E tem uma lei circulando no Congresso, que foi aprovada pelo Senado por maioria, e que está na Câmara Federal, que circula lá desde 2013. Nós estamos em 2024. Na ampliação aí do foro privilegiado, não vai faltar alguém para dizer o seguinte, olha, o STF está ampliando o foro que é para que Jair Bolsonaro seja julgado lá no Supremo. Não, no caso, são casos distintos, né, Lúcio? Veja bem, no caso do Jair Bolsonaro e dos golpistas, no dia 8 de janeiro, todos eles vão ser julgados, independente de querer ou não, pelo STF, porque trata-se de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é competência exclusiva do STF. Então, não sai daí, ele não vai sair daí. Ele vai ficar aí, independentemente desse julgamento se está acontecendo ou não nesse momento. Mas tentam jogar isso para a justiça comum. Mas o que acontece, na maioria das vezes aí, é o seguinte, é tal da fake news, da desinformação, né? Isso que você escuta aí, eu escuto o dia inteiro, eu nem discuto mais, porque o famoso jornalista fulano de tal, quem que é o jornalista fulano de tal? É o Zé Caminhoneiro. Falou que o STF está fazendo isso, falou que o Alexandre de Moraes está fazendo aquilo, falou que não sei quem está fazendo aquilo outro. Então, assim, as pessoas escutam aquilo que quer escutar, idolatrando o seu líder, no caso, o Jair Bolsonaro. Infelizmente, é uma coisa que acontece no Brasil e está acontecendo também atualmente nos Estados Unidos e que vamos ver onde isso vai dar, né? Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.